nervosa, irmãos. Muito nervosa. Quando meu pai ele falou pra mim que eu traria a palavra uma das segundas-feiras, eu falei assim: pai, agora? Calma aí, espera mais um pouquinho. Ele, não, o Senhor, ele prepara a gente. E eu tive bastante tempo, irmãos. Mas o engraçado é que comigo funciona um pouco diferente. Às vezes eu pegava a Bíblia e lia a palavra, às vezes não vinha nada, mas às vezes é no dia, né, que o Senhor, às vezes ele dá em cima da hora. E o Senhor, ele é maravilhoso, ele já tem falado aqui nesse lugar. E realmente, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, porque é a palavra santa do Senhor, né? Os irmãos podem assentar? Nós sabemos o tema, né? Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. E eu pedindo ao Senhor o que eu poderia falar, né? Porque a gente já conhece um pouco da história. Só que existe, né, os que antecederam, né, a Jacó, que no caso foi Abraão o primeiro, é o patriarca. E eu contando um pouquinho da história lá de trás, a gente sabe que Abraão, né, foi o pai da fé. Abraão, ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, e o Senhor, ele falava face a face com ele. E maravilhoso é, né, quando a gente consegue assim ouvir a voz de Deus e o Senhor, ele fala conosco. É um privilégio muito grande. E Abraão, ele tinha planos, ele tinha projetos, ele tinha sonho, né, de que sua esposa, a sua esposa que ele amava, gerasse um filho, né? E a gente sabe que quando a gente passa e a gente não espera que o Senhor, ele faça na nossa vida, a gente passa à frente, a gente sofre as consequências, a gente sabe disso. E o Senhor, quando ele fez a promessa a Abraão, ele tinha 65 anos. Só que ele já era, 65 anos, já era avançado na idade. E ele talvez ficava pensando, meu Deus. Só que a gente muitas das vezes a gente esquece, mas o Senhor, quando ele faz planos, irmãos, para a nossa vida, quando ele promete, ele cumpre as suas promessas. E às vezes a gente esquece, às vezes a gente tem essa dificuldade. E a gente fica, às vezes o Senhor prometeu, às vezes demora 1 ano, 2 anos, 10 anos. E Senhor, será que vai se cumprir na minha vida? Mas o Senhor prometeu. Quando o Senhor promete, ele cumpre. E ele já tinha 65 anos quando o Senhor ele fez a promessa. Eu vou te dar um filho, mas, né, no meu tempo. E às vezes a gente fica angustiada porque a gente fica vendo de um lado recebendo, do outro lado recebendo, de um lado recebendo. E às vezes a gente se vê ficando para trás. E às vezes a gente se pergunta, Senhor, e na minha vez, minha hora vai chegar quando? E às vezes o Senhor está em silêncio. E eu acredito que talvez aquela mulher ficava pensando, Senhor, todas elas já tiveram um filho e eu vou ter um filho também? Irmãos, essa palavra é tremenda. E ela ficou ali, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Uma que já gerou, outra já gerou. E a minha vez? Mas, irmãos, é maravilhoso. Porque no tempo certo, na hora certa. Só que às vezes, quando a gente passa à frente do Senhor, a gente sofre as consequências, né? E Abraão, ele tomou ali a frente de Deus e falou assim, eu acho que o Senhor ele não vai fazer mais na minha vida não, já estou avançado na idade. Então eu vou dar o meu jeito, que às vezes a gente quer dar o nosso jeito, né? Só que a gente às vezes bate de cara na porta. E, não, já que o Senhor, não ouço mais a voz do Senhor falando comigo, já tem tanto tempo que ele falou comigo, e o negócio não acontece, então vou, né? Aí Raquel foi, não, se deita lá com H para que ela gere um filho, te dê um filho, porque eu acho que para mim não tem mais jeito. E a gente acaba esquecendo do tamanho do nosso Deus, né? E ali H gerou Ismael. Só que assim, o Senhor, mesmo Abraão passando à frente, sua esposa passando à frente, o Senhor não ia te deixar de cumprir a sua promessa. As consequências a gente paga, mas as promessas do Senhor, elas
se cumpre na nossa vida para mostrar que Ele cumpre. Aleluia. E para fazer a gente entender Glória a Deus. que o tempo dele não é o nosso. E Abraão ali, né, teve seu filho. Só que aí Sara, né, Sara que nem acreditava mais que poderia gerar um filho, já era avançada, já tinha seus 90 anos. Poxa, eu com 90 anos vou gerar um filho como? Mas o Senhor, Ele tinha suas promessas. E quando aconteceu foi tudo muito lindo e maravilhoso. E aconteceu que ele se alegrando por ter aquele teu filho, Raquel, que passou à frente e pediu para seu esposo se deitar, foi a mesma que pediu para expulsar. Manda embora. E, irmãos, é triste. Porque talvez Abraão amava o seu filho, mas ele amava muito também sua esposa. E talvez às vezes a gente, em certos momentos da nossa vida, a gente acaba assim tomando atitudes que não é pra gente tomar. E ele mandou embora seu filho, a mãe do seu filho. E eles foram, irmãos, sem rumo. E aí quando tudo se acabou, a comida acabou, a água acabou, e aquela mãe vendo seu filho ali sofrendo, e ela via que eles iam morrer, porque já tinha acabado tudo. Mas o Senhor que fez a promessa a Abraão, a promessa se estendia à sua geração. E o Senhor, Ele não permitiu que eles morressem ali. O Senhor, Ele foi a providência, assim como Ele é na nossa vida. E veio, né, Isaac, filho amado, filho querido, né? Abraão, ele teve ele com seu filho, que tanto que ele queria, mas o Senhor, ele para provar a fé de Abraão, ele falou assim: vou fazer um negócio aqui e vou ver se realmente ele ama mais esse filho ou a mim. Irmão, duro foi para Abraão ter que levar o seu filho para esse sacrifício. Pai. E talvez seu filho ali, meu Deus, para onde que a gente está indo? O que a gente vai fazer lá? Mas eles foram. E imagina o coração de Abraão angustiado, sabendo que ia ter que entregar o seu filho para o sacrifício. E ele mesmo que teria que sacrificar. E ele chegando naquele monte, irmãos, com a fé que ele tinha, ele chegou lá e aí Isaac perguntou: pai, tá aqui o martelo, tá aqui o altar, mas cadê o cordeiro? Aí tu imagina, que ele já sabia que o filho que seria o sacrifício. Filho de Deus. Mas ele falou: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. E naquele momento, irmãos, o Senhor apareceu e falou: não precisa fazer mais não, porque você já me provou o quanto você me ama. Coisa que a gente não faria. Pai. Né? E o Senhor, e Abraão passou ali no teste. Mas imagine a angústia que ele viveu ali naquele momento. E aí começa a história de Isaac. Abraão morre, aí vem Isaac, né, para continuar a história que Deus fez, né, as promessas. E não foi diferente na vida de Isaac. Foi a mesma coisa que Deus tinha prometido. E ele, sua esposa também era estéril. Mas só que a gente já esquece novamente que o Senhor, ele fez promessas para todos os descendentes de Abraão. E isso inclui, né, Isaac, todos aqueles que viriam depois de Isaac. E Isaac, ele também, né, se casou, teve a sua esposa, teve seus filhos. E a esposa de Isaac engravidou. Irmãos, mas é tremendo que o Senhor, a gente esquece, mas o Senhor, ele está sempre falando com a gente. Às vezes a gente esquece novamente, mas o Senhor, como eu falei, ele cumpre com a sua promessa. Irmãos, aí veio, depois de Isaac, veio Jacó, Esaú, e aí começa a história do tema da campanha, né? Jacó e Esaú eram irmãos, eles já brigavam dentro do ventre da sua mãe. E antes que eles viessem ao mundo, o Senhor já tinha falado na sua palavra
que seriam duas nações e que o maior serviria ao menor. O Senhor ele já tinha falado que o Senhor ele já tem tudo planejado para a nossa vida. Só que Jacó, ele não conhecia de perto o Deus de Isaac e Deus de Abraão. Ele não conhecia de perto. E o fato de existir aquela predileção de Abraão por Esaú e de Rebeca por Jacó, às vezes, na palavra de Deus fala, não suscite a ira do seu filho. Na palavra de Deus ela fala isso. Pai. E o fato de ter uma predileção mais por outro, de um para o outro, às vezes causa um ciúme. E Rebeca, que estava ali, ela amava muito seu filho. Só que quem vinha primeiro recebia a bênção, né, do seu pai. E só que Esaú ele não estava preocupado com nada, ele só queria saber de caçar. Esaú era um homem da caça, né, do campo, e Jacó era um homem das tendas. E naquela conversa, seu pai já avançado na idade, ele chegou e falou assim, meu filho, eu não sei qual vai ser o momento que eu vou morrer, mas vai ao campo, né, pega algo e prepara um guisado para mim, para eu que te dê a minha bênção. E assim ele foi. Só que antes, em um certo dia, Esaú estava muito cansado, dia inteiro caçando. Ele chegou na tenda e encontrou com Jacó. E ele estava farto de fome. Ele pensou que ia morrer de fome. Ele falou assim, me dá, porque senão eu vou morrer de fome. E Rebeca, ele já tinha falado com Esaú. Falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui, uma troca. Eu te dou esse guisado e você me dá a sua bênção. E você me dá a sua primogenitura. Me vende. E na palavra de Deus fala que ele fez pouco caso da sua primogenitura. Né? Muitas das vezes tem certas situações que existem duas histórias. Só que a gente não sabe qual é certa. E às vezes a gente acaba tomando partido da errada, a gente não sabe. E ali foi o que aconteceu. Ele vendeu, não, pode ficar para você. Agora me dá. E aconteceu que ele foi ao campo, caçou, matou para preparar o guisado para o seu pai. E aí quando ele foi preparar o guisado, né, tua mãe já estava ouvindo toda a conversa. E ela falou assim, meu filho faz assim, desse jeito. E ele chegou na hora assim a temer um pouco, mas não, meu filho, vai lá e faz você. E foi o que aconteceu. Realmente, ele levou. E no caso, Isaac perguntou, realmente é você, meu filho Esaú? E ele, querendo enganar seu pai, né, foi, deu o prazo, recebeu a bênção. Mas, irmãos, tudo que a gente faz de errado, todas as nossas escolhas erradas, elas têm consequências. Verdade. Mas o nosso Deus é Deus de perdão e de graça. E quando a gente escolhe se arrepender, o Senhor nos perdoa, né? Naquele momento ele enganou seu pai, enganou seu irmão. Na verdade, seu irmão já tinha vendido, né? Mas ele queria a bênção, né? Porque ele ia ficar com o resto e ele ia ficar com a melhor parte. E naquele momento que ele recebeu a bênção, ele teve que ir para outro lugar, né? E chegando naquele lugar, a gente conhece a história, que ele se apaixonou. E Deus, ele tinha também as promessas na vida de Jacó, mesmo ele não conhecendo o Senhor de perto. E na sua palavra, o que eu achei interessante, que eu separei aqui, quando realmente Jacó ele teve um encontro com Deus. Que às vezes Deus faz de uma forma que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente olha pelo nosso filho, a gente olha pelo nosso marido, e às vezes a gente acha assim, meu Deus, eu acho que não tem jeito. E às vezes você se acaba de orar, tanto tempo orando, e você às vezes olha com os olhos carnais e acha que não tem mais solução. Pai. Né? Mas o nosso Deus, ele é poderoso. E na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 28, no versículo 10, a partir do versículo 10,
fala da visão da escada, né? Que ele teve um sonho, caiu num sono, e o Senhor fez ele ter uma visão em sonho de uma escada que ia até o céu. E anjos subiam e desciam, subiam e desciam. E ele ainda não conhecia o Senhor de perto. E naquele momento, o Senhor se apresentou a ele em sonho. E naquele momento o Senhor falava: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti por semente. E a tua semente será como o pó dessa terra. E o Senhor fazendo as promessas, e acordado, Jacó de seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta. Irmãos, é tremendo. É tremendo. E assim ele viu realmente a face do Senhor ali naquele lugar. E ele que ia se encontrar com seu irmão, ele ainda temia, né? Ele temia. E tem certo momento que ele fala assim: Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E naquele momento ele fez uma prova com Deus. Não, quero conhecer de perto o Deus do meu pai, Deus do meu avô. Eu quero conhecer para saber, né, se realmente esse Deus ele tem poder, como é que funciona. E a partir dali, o Senhor fez, o Senhor guardou, e o Senhor foi com ele por onde ele foi. E o Senhor guardou ele, e tremendo, irmãos, que a partir daquele momento, ele passou a ser o Deus de Jacó também. Só que, irmãos, a gente só conhece a história, muitas das vezes a gente se apega, a gente conhece alguém que andou pelo mundo, andou pelas trevas, e às vezes a gente guarda só aquela recordação ruim do passado da pessoa, né? Mas o Senhor, ele faz diferente, ele escreve uma nova história. Ele muda o nosso nome se for necessário. Porque Jacó era conhecido como enganador, né? Mas como Jacó, ele conheceu ao Senhor e se arrependeu, irmãos, é tremendo. Ele se arrependeu, e o Senhor, como é o Deus de misericórdia e graça, ele perdoou. Mas ele chegou ali, naquele lugar, ele indo de encontro ao teu irmão, passou por um lugar e ele avistou um anjo. E ele pegou na perna daquele anjo e não soltou de jeito nenhum. E eles começaram a brigar. E ele falou, o anjo falou: me solta aqui, já é alva. Ele falou assim: não vou se você não me abençoar. Talvez naquele momento ele pensou assim: eu não posso perder essa oportunidade, que no meu passado eu errei, eu posso ter enganado, mas eu quero receber a bênção do Senhor na minha vida. Talvez daquela forma que ele recebeu a bênção foi errada, porque ele pegou a bênção do seu irmão. Mas ele falou assim: não posso perder essa oportunidade, essa é a minha chance. E ele lutou, e na palavra fala que ele prevaleceu. E na palavra fala: não te chamará mais Jacó, mas Israel. Irmãos, é tremenda essa palavra. E disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Irmãos, o Senhor ele já conhece, ele conhece o nosso nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Mas às vezes o Senhor ele quer ouvir a gente falar, sair da nossa boca. Às vezes me perdoa. Às vezes são certas coisas que o Senhor ele quer ouvir a gente falar. O Senhor ele conhece tudo que se passa no nosso coração, na nossa mente. Ele sabe as nossas preocupações. Mas muitas das vezes a gente só fica preocupado e não age, quando a gente devia estar orando,
lendo a palavra. E às vezes o que o Senhor quer é que você separe um tempo para que Ele possa ouvir a tua voz. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, te peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ele. Ele recebeu a bênção. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma ela foi salva. Aleluia! Então, irmãos, existe esperança. A pastora Bela já falou. Às vezes aquela árvore ela tá cheia de folhas secas, mas a palavra de Deus fala que ao cheiro das águas, né, florescerá. E às vezes a gente vê certas situações que a gente acha que não tem mais jeito, irmãos. Mas o Senhor, Ele fez promessa a Abraão. E às vezes a gente pensa: minha família não tem mais jeito não. Mas o Senhor falou que todas as famílias seriam abençoadas. Essa foi a promessa que o Senhor fez a Abraão. E o Senhor, Ele faz que aconteça até hoje. Só que o inimigo da nossa vida, ele vai tentar a todo instante contra a nossa vida. Ele não vai desistir nunca de nós. Ele quer ver a destruição. Ele quer ver a discórdia. Mas maior é o Senhor que está conosco. Então, irmãos, o que eu tenho para dizer para você é que as promessas de Deus, elas ainda estão de pé na nossa vida. O Senhor, Ele não se esqueceu. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela é esclarecedora. Às vezes a gente está em dúvida do que a gente deve fazer, mas o Senhor, Ele tem esclarecimento, irmãos, para tudo. Não tenha nada que o Senhor, Ele não fale na tua palavra. É esclarecimento para tudo. Então, irmãos, às vezes tem uma certa situação, como a gente já fala, tem uns que são inteligentes, né? E às vezes, quando a gente é inteligente, é porque a gente vê o outro passar, mas, não, eu não vou querer passar porque eu vi meu irmão passar, e por que eu vou trilhar o mesmo caminho? Então, irmãos, tem certas coisas que a gente pode evitar que aconteça na nossa vida. Quando a gente opta por passar frente do Senhor, é um risco muito grande, irmãos. Porque na hora que vem a consequência dolorosa demais. E às vezes a gente está passando pelo vale, às vezes a gente pede socorro, misericórdia. Mas a gente esquece que foi a escolha que a gente fez. E às vezes a gente pede misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia. Mas o Senhor, às vezes, a gente está no vale doído. E o Senhor, às vezes, Ele fica em silêncio. E às vezes a gente sofre. Mas o Senhor trabalha no silêncio também, a gente sabe disso. Então, irmão, se você está passando por alguma dificuldade, alguma prova, e às vezes você acha que o Senhor não está te ouvindo, Ele ouve. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Glória a Deus. E o Senhor, como foi falado aqui, tem promessa para a tua vida. Os planos de Deus ainda estão de pé na sua vida. Eu vou louvar um hino, irmãos, para encerrar a palavra, mas eu gostaria que você ficasse de pé. E que você possa receber, através desse louvor,